Ô, pessoal, fechando aí a sequência 3 do material Aprender Sempre, que nem todo mundo tem, não tem problema nenhum, ele está falando de taxas e índices coeficientes estatísticos, e foi o que a gente viu na aula anterior, tá? Essa aula que eu coloquei para vocês do Centro de Mídias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar para você 2 exercícios, mas antes eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Para que você entenda melhor isso aí. Ó, o IDH já foi comentado, mas eu vou reforçar. Significa o Índice de Desenvolvimento Humano em determinado país. De forma geral, é isso. Eu posso falar, por exemplo, de uma macro-região. Então, é o IDH. O que seria uma macro-região? Por exemplo, os países da Europa, os países do continente sul-americano, é uma macro-região. Então, fica o IDH. Segue aqui na minha definição, para ajudar o entendimento. Quando queremos identificar uma região específica, devemos acrescentar uma letra a essa sigla. Se for um município, vamos colocar um M aqui. Se for um estado, no caso do Brasil, nós temos São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. A gente vai colocar essa sigla ali na sequência. Então, vai emendar. Então, esse índice, IDH, é uma média aritmética de outros índices, sendo os principais escolaridade, longevidade e renda. E a fórmula fica assim: IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, E mais L mais R dividido por 3. Média aritmética, fizemos muita coisa já sobre isso. Então, a escolaridade somado com a longevidade, somado com a renda, divide por 3, porque são 3 coisas aqui, ó. Então, por isso divide por 3. Só para explicar um pouquinho mais, o que é a escolaridade? É o grau de instrução das pessoas daquela população que eu estou analisando o índice, o IDH. Longevidade é a média de vida das pessoas. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas vivem mais, porque tratam melhor as doenças, tem mais prevenção, tem mais higiene, né? Então, tem uma longevidade maior. E renda. Evidente, nos países desenvolvidos, há uma distribuição de renda melhor. Então, por isso, eles acabam tendo um índice, o IDH, melhor que os outros países. Então, o IDH vai somar a escolaridade, a longevidade e a renda e dividir por 3. Ele aparece, esses 3 índices aí, porque a escolaridade, a longevidade e a renda já são índices, tá? Já são índices. Porque esses 3 representam realmente os aspectos principais que podem dizer se um país está num bom nível de condição de vida ou numa situação mais precária. O importante aqui, ó, que você deve aprender a interpretar, é isso aqui, ó. Talvez lá não tenha sido falado. Quanto mais próximo de 1, ou seja, aquela média aritmética que você vai fazer aqui, ó, o resultado aqui, ó, quanto mais ficar próximo de 1, significa que são melhores as condições de vida, tá bom? Então, para você saber se um país é bem desenvolvido, se tem boas condições de vida, você vê o IDH, ele está próximo de 1. 0,95, aí seria excelente, né? 0,91, é quase 1, tá? É isso aí. Então, países como a Suécia, a Dinamarca, citando só esses 2 exemplos, eles têm um IDH próximo de 1, tá? Porque são países pequenos, que têm uma boa qualidade da educação, da saúde e distribuição de renda. Bom, aí eu estou dando esse exemplo em cima do que foi comentado agora há pouco. Determinar o IDHM, ou seja, então vamos pegar um município, ó, do estado de Minas Gerais, que apresenta os seguintes índices. Então, já tem aqui, ó, definido: educação, 0,725, longevidade, 0,420 e renda, 0,782. A renda, pessoal, ela é per capita, tá? Já aparece aqui, nós não vamos trabalhar com essa taxa agora, mas ela é um... O que é a renda per capita? A renda per capita é você pegar o produto interno bruto da região que você está analisando,
Nesse caso aqui, um município de Minas Gerais, você vai pegar a renda, tudo que o município produz, no comércio, na indústria, na agricultura, somar tudo e dividir pela quantidade de pessoas que vivem naquele município. Isso é renda per capita. Você pode fazer isso com o país, com o estado, com a macro-região, tá? Renda per capita. Então, já aparece aqui prontinho os índices, tá? É só usar. Então, você vai colocar naquela fórmula que está ali, ó. IDHM vai ser E mais L mais R dividido por 3. Vai ser o índice de desenvolvimento humano do município lá de Minas Gerais. Não importa saber qual seja, tá? E eu coloquei aqui ainda, façam a interpretação. A interpretação é aquela que eu comentei agora há pouco. Quanto mais próximo de 1, são melhores as condições de vida nessa região. Então você vai ver o resultado. Próximo de 1 é alguma coisa próximo de 0,9, tá? É assim que você tem que entender. Outro assunto que eu vou tratar para você fazer outro exercício. Então eu tenho um texto aqui. Os vírus, quando encontram condições propícias, podem causar grandes problemas de saúde para a população. Geralmente, os infectologistas determinam ou detectam a taxa de contaminação para uma determinada região. Taxa de contaminação. Como que eles chegam nessa taxa de contaminação? Primeira coisa, eles definem um coeficiente de contaminação. Ó, primeiro, define o coeficiente de contaminação. Eles fazem isso aqui. Ó. O coeficiente de contaminação será igual pessoas contaminadas dividido pelo total da população. Então, você sabendo quantas pessoas foram contaminadas e o total de pessoas da cidade, do estado, enfim, da região que está sendo analisada, você faz essa razão, essa divisão, e você encontra uma coisa chamada coeficiente. Bom, aí o segundo passo para responder o exercício é determinar a taxa. Você vai pegar o coeficiente e multiplicar por 1000. Geralmente é por 1000, tá? Em alguns casos pode ser por 1.000.000 também. Mas quando você fala de município, geralmente a gente coloca 1000. Então, determinar a taxa de contaminação. Você vai pegar o coeficiente que você achou aqui, anteriormente, ó lá, e vai multiplicar por 1000. E você vai encontrar a taxa. Então, tem um exemplo para isso aqui para você fazer. Constatou-se que em uma cidade de 250.000 habitantes, 5.000 pessoas foram infectadas com o vírus HGK. Infectado e contaminado tem o mesmo sentido, tá, gente? Qual foi a taxa de contaminação nessa cidade? Primeiro passo, achar o coeficiente de contaminação. E segundo, determinar a taxa. Voltando aqui, tá? Você vai ver como fazer. Então, eu quero que você faça esses dois exercícios essa semana. E mande foto para mim, resolvido. E se tiver dúvida, não deixe de fazer pergunta, eu respondo com certeza, explico novamente. E vale nota, tá, gente? É importante. A gente fechou o primeiro bimestre agora e muito aluno não tem nota. Não tem nota porque não entregou nada, vai ficar para o final do ano, sei lá como, para correr atrás. Então, tudo que eu passar para vocês e falar que vale nota, atividade, todas elas valem, façam e entregue para mim. É importante, você já vai ficando tranquilo. Tem alunos que fechou tranquilamente o bimestre, mesmo estudando à distância. A gente sabe que o índice de aproveitamento não é o mesmo, eu não quero me enganar com isso, eu sei. Mas está participando, está vendo. Esse assunto vai ficar na mente. Ele volta a ler, volta a estudar e ele relembra, tá? Então é isso que é importante. Tá bom? Deixa eu só comentar uma coisa. Quando você fizer a taxa aqui, ó, o coeficiente aqui, aqui você pode deixar 3 casas depois da vírgula. Tá? Se depois o quarto número na sequência for maior que 5, de 5 para cima, você pode arredondar aqui, tá? Mas deixa com 3 casas depois da vírgula. Deixou 3 casas depois da vírgula, já está tranquilo. Não vamos exigir tanto agora. E aqui, ó. Aqui você vai encontrar o coeficiente. E depois você vai multiplicar o coeficiente
por 1.000 e vai encontrar a taxa. É esse exemplo aqui, tá bom? Eu estou repassando só para reforçar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Até mais.